Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do meu canal. O vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto ao qual eu recebo muita pergunta, muita dúvida, e acredito que possa ser a sua dúvida também. E, inclusive, eu vou tratar de assuntos aqui que possivelmente você não ouviu falar sobre essa questão que eu vou falar hoje, tá? A importância de um determinado caminho que você tem que levar para poder conseguir sucesso naquilo que você pretende em relação ao assunto que eu vou abordar aqui hoje, que é o timbre. Como é que eu faço para ter o timbre que eu tenho? Como é que eu fiz? Onde eu cheguei? Como é que eu desenvolvi o timbre? Então eu vou falar sobre isso hoje, tá? Mas eu quero abordar um assunto aqui antes de falar sobre o meu timbre em si, tá? Primeiro de tudo, onde que está o timbre? Como é que faz para você ter um timbre bom? Como é que tá onde está o seu timbre ideal, né? Primeiro de tudo, o timbre ele vem da referência, tá? O seu timbre ele vem de todas as suas referências. Para você poder ter um timbre, para você poder saber o som que você quer tirar do seu instrumento, você precisa ter referência. Você precisa ter a referência de baixista, saca? Ouvir muita coisa desse baixista, transcrever muita coisa desse baixista, ou dos músicos que você queira ouvir, tá? Dos baixistas que você queira ouvir. Mas a sua identidade de som, de timbre, que seja, vai vir da sua referência. Você precisa ter referência para poder achar o timbre que você quer. Sem referência, você não chega no timbre que você quer. Se você não tem uma referência, você não sabe nem qual é o ponto de partida que você deve ir para poder achar aí o seu timbre. Às vezes o timbre que você quer é um timbre um pouco mais grave, um timbre um pouco mais anasalado, aquele mais médio, né? Ou você queira um timbre um pouco mais puro, né, mais limpo, que é o meu caso, né, mas que também não falte a questão do grave do instrumento. Então, antes de você querer sair timbrando o seu instrumento, você querer, cara, como é que eu acho o som aqui, como é que eu faço o som do meu instrumento, antes de você querer chegar no timbre perfeito, primeiro você tem que ter referência. Você tem que ouvir muita coisa para saber qual é o tipo de som que você quer tirar do seu instrumento, qual é o tipo de timbre que você quer tirar do seu instrumento. Às vezes você quer um som de Fender, por exemplo, que você não vai conseguir num baixo desse aqui. Não é a proposta do instrumento, entende? Mas você precisa ter referência para saber que tipo de timbre você quer do seu instrumento e saber como chegar naquele timbre ali. O como chegar no timbre, cara, para você que já tem a referência, para você que já sabe o tipo de som que você quer, o tipo de timbre que você quer para o seu instrumento, para você chegar nesse timbre, é o de menos, tá? Então referência é tudo para a vida do músico. Referência é tudo, tanto na carreira de improvisar, na carreira de criar frase, na carreira de desenvolver linhas de contrabaixo, desenvolver tudo no instrumento, que seja tanto para isso quanto para timbre. Tudo é referência, tudo é o que você escuta, é o que você ouve, é o que você põe para ouvir, é o que você estuda. Então, antes de querer o timbre, achar o seu timbre ideal, primeiro você precisa ter referência. Você precisa chegar naquilo que você quer, você precisa achar o som que você quer, entende? Então, mas para isso você precisa ouvir. Para isso você precisa procurar baixistas que se encaixam dentro daquilo que é a sua proposta, dentro daquilo que você quer, que você gosta, que é aquele tipo de som que você quer, entende? Eu costumo dizer, inclusive eu falei isso, né, quando também fui gravar o curso do contrabaixo do Nico Assunção, lá no Fica a Dica Premium, que, cara, eu ouvi o Nico desde, cara, criança. Desde criança eu escutava. Então eu já tinha aquela referência ali pra mim, entendeu? E eu ouvia o Victor Uten, ouvia o Marcos Miller, ouvia vários baixistas, vários, Jaco Pastorius, vários baixistas. Mas a referência de timbre que eu queria pra mim era o do Nico. Por que eu tô falando isso? Porque a referência que você tem de timbre hoje é o que vai acarretar no timbre do seu instrumento, naquele timbre que você põe ali na sua caixa quando você está ali
timbrando, né, o seu instrumento. É a referência que você tem. Não adianta querer tirar uns puta sons se você não tem a referência para chegar naquilo ali. Entende? Então, eu tive essa referência desde muito novo, desde pequeno, desde criança. Então, isso para mim é muito claro, conseguir chegar no timbre. Então, eu sei chegar no som que eu quero. Eu tenho um som no meu ouvido. Por quê? Porque eu tenho a referência já está aqui. Entende? Então, para você poder chegar no timbre ideal que você quer, o timbre, aquele timbre que, cara, eu quero chegar nesse som de contrabaixo, você precisa ter referência. Qual é a sua referência? É esse som? A sua referência é o som que você está ouvindo? De timbre, né? O timbre do seu contrabaixo é a sua referência? É isso que você está ouvindo? É aquilo ali? Então, beleza. Aí a coisa anda, entendeu? Aí você está no caminho certo. Agora, você quer tirar um puta som de instrumento, mas o que você ouve não condiz com aquilo que você quer, aí você não tem nem como chegar ali, porque você não sabe nem como é aquilo ali, né? Nem como chega naquele som ali, tá? Então você tem que ter referência para tudo, tá? A referência serve para tudo na nossa vida, como músico, tá? E é isso que vai definir o timbre do seu instrumento, não se engane. Tá? Não se engane que, quem define o timbre do meu instrumento sou eu e a minha identidade musical. Não. É a sua referência. Consequentemente, a sua referência faz parte da sua identidade musical. Tá? Então, é a sua referência. A sua referência vai servir para tudo que você for fazer. Tá? E aí, agora sim, dito isso, né, eu vou falar sobre o timbre do meu instrumento. Tá? Como que eu timbro esse instrumento aqui. Gente, não tem nada demais. Nada demais. O que eu faço aqui no instrumento, nada demais, tá? A única coisa que eu coloco além do próprio som do instrumento é um reverb e um delay. Mais nada, tá? Mais nada. Não utilizo... se eu utilizo efeito tal, um plugin tal, um equalizador tal. Não. Quando eu saio para tocar, para fazer algum show... seja o que for, eu carrego, como vocês já viram em postagens minhas, o meu notebook. Ali, o meu equalizador ele só vai servir para filtrar frequências que estejam sobrando ou faltando no lugar que eu estou tocando, tá? Porque às vezes acontece de, cara, você plugou o baixo na caixa, você timbrou ali, já está com um timbre legal, beleza. O teu equalizador ele vai servir para colocar a frequência que estão faltando ou tirar a frequência que estão sobrando ali, tá? Então você plugou, às vezes tá grave pra cacete, aí você não consegue chegar na frequência certa ali na caixa, no amplificador que você está usando, no espaço que você está tocando, né? Às vezes você não leva o seu amplificador, você usa o amplificador do local. O equalizador ele vai servir para você filtrar isso, tá? Para você corrigir frequências que não dá para corrigir no amplificador. Está sobrando muito grave, você não consegue corrigir isso no amplificador, porque a faixa dinâmica de equalização do amplificador é muito aberta e você não consegue corrigir isso, aí você vai corrigir ali no seu equalizador, no notebook, que é o meu caso, eu corrijo ali no notebook. Tá faltando alguma frequência, eu vou ali e corrijo no notebook. Inclusive, último show que eu toquei, eu tive que fazer isso. Tava sobrando muito grave, muito médio grave, né? Eu fui lá e tirei um pouco da frequência e pronto, resolveu o problema e vida que segue, timbre tá lindo, tá bonito e vambora. Um reverb e tiquinho de nada de delay, pouquinha coisa, tá? E dependendo do que você for tocar, no meu caso, dependendo do que eu for tocar, eu aumento um pouco, deixo um pouco mais de delay ou um pouco mais de reverb também. Se for um caso de instrumental, por exemplo, aí eu deixo sobressair um pouco mais o reverb e o delay. Agora, quando eu estou acompanhando algum artista, aí é óbvio que eu diminuo isso e filtro também a frequência no reverb. No reverb eu filtro a frequência grave ali para não ficar aquele embolo todo, tá? Mas não tem nada demais, nada demais. Inclusive no meu instrumento aqui ele fica tudo flat, tá? Ele fica, aqui agudo, grave, médio, né? E captador e volume, tá? Tá tudo no meio, tá tudo flat aqui, eu não mexo. Raramente eu vou mexer nisso aqui, tá? Eu só utilizo volume mesmo. Só volume, tá? Não mexo. O restante, se eu tiver que
fazer alguma... brincar com a dinâmica, né, da música, conforme eu tô tocando, eu vou fazer isso na mão, tá? Não vou mexer em volume, nem nada. Cara, não tem muita coisa para eu timbrar isso aqui. É o timbre natural do instrumento e reverb, delay, se eu tiver que corrigir alguma frequência, é isso, entendeu? Não tem muita firula aqui na questão do timbre, não. O que me possibilita chegar nesse timbre é o que eu falei para vocês. Eu sei o som que eu quero, eu tenho a referência do som que eu quero. Então eu sei chegar nesse timbre, entendeu? E quando você tem essa referência, fica muito mais fácil, né? Você chegar no timbre, você conseguir chegar no som que você quer, tá? Mas tudo parte da referência. Tudo parte da referência. Não muda isso, tá? Seja para o que você quiser fazer, seja para tocar, seja para tirar o timbre, seja para o que for, tá? Então, gente, não uso nada, a não ser o instrumento, correção de frequência, se eu tiver que fazer, tá? Porque dependendo do lugar, a acústica é boa, tem um tratamento acústico e não precisa ser feita uma correção, o amplificador também é bom e não precisa ser feita correção. Aí eu uso um reverb e um delay. E no reverb eu filtro a frequência de grave ali para não deixar aquele reverb com frequência de grave sobrando demais, tá? Para não embolar e ficar feio pra caramba, tá bom? Então é basicamente isso aí, tá? Mas é som do próprio instrumento, da minha mão, enfim, da referência que eu já tenho. Beleza, turma? Então espero que você tenha entendido isso aqui, tá? Espero que eu tenha tirado essa dúvida de você. E no mais é isso, cara. Escuta bastante, tenha referência para poder chegar no timbre que você quer chegar, beleza? Grande abraço, até os próximos vídeos.